Já em digressão com Verificando se Você é Humano, oficialmente o primeiro solo de stand-up da carreira, Ricardo Araújo Pereira está de regresso ao Humor à Primeira Vista. Esta é a segunda parte de uma conversa onde já abordámos a construção deste espetáculo, os métodos de escrita e a pose na comédia. É por aí que vamos continuar. Bem-vindo novamente ao Humor à Primeira Vista, Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Gustavo. Viva! Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Nas boas séries de investigação, basta um detalhe para mudar tudo. É como a Vodafone, que tem 24 meses de Netflix incluída nos pacotes Fibra para passar de caso em caso, sem perder o fio à meada. Adere à Vodafone e tem 24 meses de Netflix incluída. Together we can. Vodafone. Há pouco falámos da pose, da ideia da pose. Há uns tempos lembro-me de o Salvador Martinha no ar livre. E entretanto até já falou nisso também no My Day, no podcast do Guilherme Fonseca. Ele apresentava uma teoria que era os líricos contra os céticos, não é? E ele dizia que os céticos neste caso rejeitavam a pose. Tu identificas-te como um cético? Assumes-te como cético? Mas isso é uma categorização de humoristas de diferente índole, não é? Exatamente. Uns são céticos, outros são líricos, e uma das Exatamente. características é que os céticos rejeitam a pose. A pose, sim. Epá, nesse caso Estão ou não estão preocupados com a estética também. Isso já é diferente. Eu se calhar eu diria que estou orgulhosamente do lado daqueles que rejeitam a pose, sim. Okay. Acho que a pose sendo, era aquilo que estávamos a dizer, portanto, a pose é um artifício, não é? A pose é um artifício, aliás, exibicionista. É uma coisa, é uma máscara que tu pões porque pretendes transmitir uma determinada ideia acerca de ti próprio. E isso é uma coisa que eu tenho uma inclinação forte, sim, para analisar, tentar retirar esse verniz de cima das coisas para se perceber o que é que está lá por baixo, porque a pose é isso, é um verniz que se põe em cima das coisas para dar uma determinada impressão, para produzir um determinado efeito. E é uma coisa, sabes, aquela coisa, como é que se isso tem há um termo em inglês para isso, pá, que é, por exemplo, quando tu dizes assim: ai, que chatice, há tão poucos concessionários da Bentley que eu agora não sei onde é que é de ir levar o carro, não é? É uma chatice esta vida, vocês não queiram ter isto. Estás a perceber? A pose é uma coisa sempre, curiosamente, nunca é uma pose de inferioridade. Isso até seria interessante. Normalmente é uma pose de superioridade. Ai, meu Deus, eu tenho tanto estilo, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanto... Mas não há espaço para o lirismo no humor? Ou seja, não... Eu não sei exatamente o que é lirismo. Eu acho que aquela questão da estética que estavas a dizer, que é a rejeição da estética, isso não é verdade. O que é verdade, acho eu, é que, pelo menos no meu caso concreto, é que eu sou adepto de uma estética minimalista. Isso sim. Eu posso ter uma estética barroca, cheia de ornamentos e estar concentrado nisso, de dizer... eu quero levar estas calças porque são de uma marca especial, ou quero levar este casaco porque eu comprei num sítio qualquer. Eu tenho menos interesse nisso. Portanto, eu acho que a ideia de estética minimalista é conteúdo, no sentido em que a estética minimalista faz duas coisas, acho eu. Primeiro basicamente é uma maneira de tu dizeres o que é importante, é o que está a ser dito. O texto. Exato. A segunda pode ser até uma estratégia defensiva. Repara, eu estou vestido com uma t-shirt, uma banalíssima t-shirt preta, e eu admito que tu digas: estás um bocado mal vestido. Admito perfeitamente. Mas repara, eu não estive a investir muito neste assunto. A questão, para mim, o que é mais ridículo é quando uma pessoa diz: eu gosto imenso disto e estive a investir nisto durante bastante tempo, todo o meu look está cuidadosamente ponderado. Epá, é uma merda. A gente diz, mas foi para isso? Foi para isso? Repara, não sei se viste o Met Gala. Epá, quer dizer, aquelas pessoas que realmente dão muita importância à sua apresentação, eu olho para aquilo e penso: olha, foi tempo bem gasto. Mas, por exemplo, uma das vertentes as nuances que o Salvador sugeria é que, por exemplo,
nos céticos é o texto, o texto, o texto, o texto. E depois, se calhar, no lado dos líricos pode haver lá ou melhor, por exemplo, ele falava da fotografia, da realização, que também se juntava para, no fundo, formar um conteúdo humorístico, certo, nas várias vertentes, não é? Eu estava-me a lembrar um caso que eu acho que é interessante pensar se seria cético ou lírico, que é o Bo Burnham. sim. O Bo Burnham tem claramente ideias que não partem do texto. Por exemplo, há uma música no special dele, o Inside, que é How the World Works, que é portanto um pastiche de uma música infantil, não é? No fundo, para falar sobre o capitalismo selvagem. Portanto, essa ideia é engraçada, e eu acho que, pelo que ele explica também, aquilo parte um bocado da ideia do peluche na mão, da meia que ele tem nessa música, e eu acredito que aquilo parte, inicialmente a ideia surge esteticamente e depois venha o texto até. Portanto, há aqui uma forma dos céticos e dos líricos terem um ponto em comum, diria. Certo, mas repara que era o que eu te dizia há pouco. Eu não confundo forma, estética e pose. São três coisas muito diferentes. Eu dou atenção à forma, evidentemente, porque a forma, por exemplo, no caso do stand-up, tem a ver com o tom com que tu dizes as coisas, ou o ritmo até, a cadência, ou a estrutura daquilo. Tudo isso é forma, e isso influencia o conteúdo. E a estética também. A estética era aquilo que eu te dizia. É claro que dizes qualquer coisa, se rejeitas ornamentos, sim, ou se gostas de uma estética, digamos, mais barroca. Nesse caso concreto, sim, ele pode ter tido a ideia de impacto estético primeiro, mas o que subjaz a isso é, humoristicamente, eu acho que o impacto estético que isto provoca é forte. Ou seja, a ideia é essa, humoristicamente isto serve um propósito. Quando não serve propósito nenhum, a não ser lisonjear a vaidade do performer, estás a perceber? Eu vou com estas calças, pois elas, eu gosto muito de ver, eu gosto que as pessoas saibam que eu compro coisas desta marca, ou isso é outra coisa. Não tem um propósito que a gente diga, isto serve o propósito humorístico, serve um propósito humorístico. Não, serve outros, serve a vaidade do performer, ou serve para reforçar essa pose. Eu sou o tipo que tem este tipo de roupa ou de imagem ou não sei o quê. E portanto repare, eu tenho um defeito, se calhar é um viés em relação a esta questão, que é o seguinte: eu há 25 anos, os meus amigos e eu fizemos uns programas chamados Gato Fedorento, e não havia dinheiro nenhum. E o dinheiro que havia, nós aplicávamos-lo no que nos interessava, que era o texto. Aconteceu-nos uma coisa realmente extraordinária, até estapafúrdia, diria eu. E 25 anos depois, a gente verifica que eu acho que foi a opção correta, porque as pessoas vêm, ainda hoje as pessoas vêm ter comigo com frases que nós escrevemos há 25 anos. Realmente a gente não tinha diretor de fotografia, não havia dinheiro para isso. Não há ninguém que venha ter comigo que diga, os sketches não eram muito giros, mas realmente havia ali uma direção de fotografia que eu não estou a desvalorizar. Sim. Não estou a desvalorizar a direção de fotografia. Claro que a gente preferia ter do que não ter. A questão é essa. Eu até seria capaz de dizer que tanto a realização como o resto, numa coisa que eu faça, isso está mais ao serviço do texto e da ideia humorística do que ao serviço de uma, digamos, de uma regras, de uma ideia do belo, das regras cinematográficas, exatamente. Aliás, isso acontecia muitas vezes. Muitas vezes o nosso realizador fazia uma objeção qualquer sobre este plano devia ser de outra maneira, tecnicamente devia ser de outra maneira. E nós dizíamos, mas a gente precisa que seja assim, porque fica mais engraçado se o plano for assim. É possível que este plano tão fechado não faça sentido do ponto de vista estético e técnico, mas a gente precisa que ele esteja fechado para depois, quando se abre, então sim revela-se aquilo que a gente pretende revelar. E portanto, sim, se a questão é essa, eu diria que sacrifico aspectos técnicos e se calhar até estéticos, porque todos eles estão submetidos àquilo que me interessa mais. Mas não sentes que é preciso sacrificar? Certo. Não necessariamente, mas eu acho o que eu acho é que de vez em quando, por exemplo, eu acho que a ideia de ceticismo é excelente, até porque eu identifico o ceticismo com a comédia. A ideia de ser, eu acho que a comédia tem uma inclinação natural para ser cético. Quer dizer, quando tu perdes isso, eu acho que há uma
ideia errada que é o seguinte, que é, tu sendo cético não estás aberto às outras ideias, não estás aberto a ideias, e isso não é verdade. Eu estou aberto a ideias, a avaliá-las criticamente e depois a pronunciar-me sobre elas. O facto de estarmos com a mente aberta não significa que abdicamos dos critérios mínimos para aplicar às ideias, ou seja o que for, aos coaches, por exemplo, que se nos querem convencer desses discursos, ou ir à bruxa. Eu acho que o Salvador fala disso, de ir à bruxa. Quer dizer, lá, eu posso estar aberto a ir à bruxa, muito mais no sentido de procurar material para mim. No dia em que eu disser, eu vou à bruxa porque quero dar aqui uma oportunidade a este... Quer dizer, qual é a diferença disso? Se calhar sai da bruxa com essa atitude de ir à bruxa, no sentido de não vou negar à partida isto. Depois se calhar chego a casa e vou responder ao príncipe da Nigéria. Começo-me a corresponder com ele. Onde é que para, não é? Onde é que para a tua suspensão do ceticismo? Se tu vais ao ponto de, olha, este coach disse uma coisa tão interessante sobre... nós termos que nos amar a nós próprios e tal, e esta bruxa também sugeriu que se calhar o meu futuro não sei o quê, eu acho que é isso, acho que encaminhas-te perigosamente para ir responder ao príncipe da Nigéria. Mas faz sentido se quer existir uma divisão, não é? O Salvador acho que propõe esta divisão em termos da comédia nacional. Isto faz sentido? Não sei bem, esses critérios, eu não sei, esses critérios são... Primeiro, são mesmo verdadeiros, ou seja, há de facto correntes artísticas. Quer dizer, isso eu imagino, por acaso, eu não gosto nada quando se fala disto da nossa profissão, não, porque a classe ou esta indústria. Então qual é o termo que preferes? Para já, quer dizer, a indústria remete-me para outro tipo de profissão do setor secundário, sim. em que as pessoas se sujam bastante mais de óleo do que aqui. A história da classe parece-me também um bocado improvável, por uma razão que é, nós somos muito mais uma poeira de indivíduos do que um conjunto, porque as pessoas são muito, muito claramente únicas. No sentido em que a perspectiva de um sobre uma coisa não é exatamente igual à perspectiva de outro sobre uma coisa. É por isso que tu ouves vários, não é? Ouves vários... se tu, por exemplo, eu preciso de um advogado. Em princípio eles tiveram todos o mesmo treino. Talvez uns sejam mais competentes do que outros, mas em princípio tiveram todos o mesmo treino. No caso dos humoristas isso não é assim. Aquilo que os distingue é precisamente a sua individualidade. O facto de este tipo tem este olhar sobre as coisas, aquele outro tem claramente o facto de, por exemplo, é negro, e isso é uma coisa decisiva na personalidade dele, porque ele se habituou a experimentar o mundo a partir dessa posição. Ou outra pessoa é, por exemplo, um tipo que era toxicodependente e fez uma desintoxicação, e o modo como ele olha para as coisas está condicionado pela perspectiva do antigo toxicodependente. Coisas desse tipo. Ou simplesmente é uma pessoa que sente o desamparo existencial de uma maneira mais intensa do que as outras e entretém-se a olhar para as coisas e a tentar descobrir. Então não é uma massa homogénea. Brechas, exatamente. Brechas na sua solidez, que é outra forma de ceticismo, é descobrir brechas na solidez das coisas, do mundo. E sim, não é uma massa, eu diria que não é uma massa homogénea de indivíduos, muito menos do que noutras profissões, no sentido em que os advogados, tendo em conta as distâncias de provavelmente maior competência, maior ou menor competência. É preciso um curso, não é? Até porque é preciso um curso. E o curso é o mesmo. São os mesmos autores que eles estudam, são as mesmas disciplinas que têm. No nosso caso, isso não é exatamente assim. Tem a ver com a maneira como tu te deixas impressionar por aquilo que o mundo te faz, basicamente. Há um caso muito recente nos Estados Unidos com o jornal satírico The Onion, deves ter acompanhado. Basicamente, o The Onion conseguiu adquirir os direitos para usar a imagem e a plataforma Infowars, que é uma plataforma do Alex Jones, que é um negacionista de extrema-direita americana, que partilha teorias da conspiração. Há uns anos, quando houve um tiroteio nos Estados Unidos, isto em 2012, criou uma teoria da conspiração, difundiu a ideia de que teria sido tudo encenado. Naquela escola, na verdade, ninguém tinha morrido e na verdade morreram 28 pessoas. E várias. É uma besta. É uma besta. E ele foi processado, as famílias das vítimas venceram
$1,44 mil milhões, portanto o billion americano. Ele não consegue pagar, declarou falência e em leilão de Onion achou engraçado. E de facto é uma ideia muito gira. Pá, vamos aqui licitar sobre isto, ficamos nós com a plataforma e criamos uma paródia da própria plataforma. Entretanto, o Tim Heidecker, que é um comediante americano, é que vai estar responsável por este processo de transformar o Infowars numa paródia de si mesmo. E eu estava a pensar que a história eu acho ótima, só a ideia é engraçada, mesmo que a conclusão depois acabe por não ser só a ideia de conseguir tirar aquilo àquela besta, não é? E transformar aquilo em comédia, gozando com ele próprio, é incrível. Mas isto não é a comédia a funcionar um bocado como vingança? Será isto moralmente correto da nossa parte? Eu sei que o Alex Jones é que não é moralmente correto. Sim. Eu acho que a comédia está num plano em que a moralidade não existe. Até porque boa parte das vezes uma piada é, se tu começares a interpretá-la dessa forma, ou seja, se tu disseres isto é moralmente, não, normalmente é moralmente repelente, até porque boa parte das vezes o jogo é, olha, eu a dizer uma coisa moralmente repelente quando tu achavas que eu ia dizer uma coisa correta. E o facto do jogo ser esse indica que tu sabes que estás a dizer uma coisa moralmente repelente. E por isso aquilo que tu estás a dizer não é moralmente repelente, porque está subentendido que o que tu estás a dizer é isto é moralmente repelente. Não sei se isto ficou claro, mas eu disse tantas vezes a palavra repelente que é possível que tenha, lá está, repelido também a tua plateia. Mas eu acho que... Mas é uma vingançazinha, ou não? Mas é uma boa vingança, acho. Mas também depende. A intenção é essa? É fazer uma vingança ou é fazer comédia? Porque tu próprio reconheces aquilo. Sim, boa ideia. E eu acho que é isso. Por exemplo, a Joana Marques está agora a fazer este espetáculo. Sim. A intenção dela não é uma vingança. Vingança. Não é isso? Era uma novela da SIC com música dos anjos, curiosamente. Exato. A intenção dela não é essa. E eu creio que nem sequer constitui, porque é tal coisa. É sempre que alguém diz isso, diz, pois a comédia é, vamos supor, uma vingança ou uma agressão. O que eu acho é que a comédia é o meio errado para tentares fazer isso, porque tu não estás a falar a sério. Ou seja, se eu te quiser magoar, se eu te quiser causar um dano, em princípio eu não vou usar um brinquedo. Para perceber, armas a brincar não matam. Podem assustar se tu confundires uma arma a brincar com uma arma a sério, mas armas a brincar não causam dano. Claro que a questão é, se tu podes ter a intenção de, já sei, vou agredir este tipo como? Com piadas pérfidas. Eu não sei se vais produzir o resultado pretendido. Não tenho ideia. O Onion foi exatamente no 11 de setembro. No 11 de setembro de 2001, o Onion teve de fazer um número. Ainda por cima eu acho que eles estavam a mudar de instalações. Se não me engano, estavam a mudar para Nova Iorque. E eles tiveram que fazer um número novo por causa do 11 de setembro. E o drama foi como é que a gente faz paródia, comédia com isto. E o número é muito mais interessante para ver o esforço do que humoristicamente. Não é? Por exemplo, há notícias do género, sem saber o que fazer, dona de casa do Iowa cozinha um bolo com a bandeira americana. É uma das notícias do jornal nesse dia. Ou, por exemplo, Deus sublinha iradamente o mandamento não matarás. São coisas desse tipo. Ou seja, são o debate que houve dentro da relação do Onion para produzir uma coisa que eles achassem que era aceitável, sim, que não caísse no sentimentalismo, que é tão apelativo, é tão goloso aquilo, é tão goloso. Eu não sei se já viste sempre que, sei lá, morre alguém ou assim, uma espécie de competição de celebridades portuguesas para ver quem é que diz a coisa mais melosa, mais fuleira, mais... O Chappelle tem um beat sobre isso, nos bons tempos do Chappelle. Depois do 9/11 meteram as Dixie Chicks na MTV a comentar o que é que tinha acontecido. Eu não quero saber o que é que elas querem, o que é que nem toda a gente tem que ter uma opinião. Mas as pessoas têm vontade de ser o Churchill seja de qual for a catástrofe. Eu vou ser o Churchill desta catástrofe. Eu vou dizer a frase que as pessoas recordam mais tarde, sangue, suor e likes neste caso, e vai ser ótimo. Vai ser excelente. É uma coisa até chega a ser obsceno. Eu acho mais obsceno esse esforço
do que uma piada de mau gosto sobre uma catástrofe. Mas achas que isto também pode de alguma forma ser a vitória moral possível para aquelas famílias? Ou seja, claramente o Alex Jones vai ficar irritado e é a forma que encontram, não é? É a salvação possível, digamos assim. Quer dizer, Nada repõe, não é? Exatamente, não há nada, não vai ser isto. É muito menos importante do que parece, acho eu. Mas quer dizer, está um gosto. Sim, eles vão entreter-se a fazer pouco dele. Perceber que ele ficará chateado com isto. Sim. A questão é essa: eles vão entreter-se a fazer pouco dele e é uma inclinação que eu aprecio. Sim. Aposto que vai ser divertido de fazer. Acho que já tivemos várias demonstrações de que o escárnio sobre determinada pessoa não lhe atrasa a vida, não é? Quer dizer, ele está em falência. Eu sei, sim, mas isso não é por causa das piadas, não. É porque o tribunal o condenou. Ser condenado pelo tribunal, eu acho que tem. Se quisermos saber qual é o poder da justiça, eu garanto que tem muito. Depois, eu acho que é a menor das preocupações dele. E também. Olha que não, que ele apareceu sem t-shirt, não sei se viste isso. Ele soube. Está tão zangado que apareceu sem t-shirt. Sem t-shirt num stream de. Pois. Lá está, no Twitter ou assim, uma coisa. Sim, essa é outra coisa que é. Ok, tudo bem, ele ficou mesmo muito zangado. E que não é? É isso. Sim. No podcast do Público que eu referi há pouco, apontavas o discurso do Gonçalo Capitão do PSD há uns tempos sobre o Chega como uma boa forma de reagir, de incomodar o Chega, mostrando que não se deixa afetar com as barbaridades que o Chega diz. Imaginavas-te numa posição de ser, não estou a dizer agora, ghostwriter de deputados? Não imaginava. Ou políticos? Não, e repara, eu acho que isso é verdade. Há alguma tendência na política americana também para isso. Pois há. Eu acho que isso é verdade, mas tem de ser o Gonçalo Capitão a fazer. Estás a perceber? Tem de ser um deputado. Tem de ser um deputado. O que os irrita não é. O meu programa não os irrita. Aquilo que gerou perplexidade foi ser um deputado a reagir daquela maneira. Foi o que eu te disse na altura. A minha parte favorita é quando eles estão a fazer barulho, estão a insultar e não sei o quê, e o Gonçalo Capitão diz: senhor deputado, esteja à vontade, eu também já fiz parte de uma claque organizada, eu adoro barulhos disruptivos. Aquilo é uma coisa desarmante por várias maneiras. Para já a palavra também. Eu também já fiz parte de uma claque organizada, implica que aquele grupo de 60 pessoas que ali está é, para todos os efeitos, uma claque organizada. Portanto, eu sei o que é que vocês estão a fazer. E depois é aquela coisa de: o teu barulho não me incomoda nada. Não há problema. Curiosamente, o que acontece é aquilo gerou uma perplexidade tal que eles fizeram menos barulho. É incrível. Eu acho que se ele se tivesse indignado, que é normalmente a resposta comum, aquilo que os americanos e os ingleses chamam pearl clutching, que é agarrar-te ao colar de pérolas e dizer: que horror! Isso é combustível para eles. Mas aquele tipo de nonchalance, de dizer: senhor deputado, força, à vontade, quer fazer barulho, com certeza. Paradoxalmente, aquilo produz o efeito. Porquê é que achas que não temos mais momentos assim? É mesmo do próprio Gonçalo Capitão. Quer dizer, às vezes surge um ou outro vídeo, mas já não tem aquele. Ele também não fala assim tanto. Eu acho é que da parte de outros adversários políticos do Chega, talvez não haja, se calhar, vocação. E também às vezes, sim, por um lado vocação, por outro, talvez haja algum receio de que isso pareça o que não é, ou seja, que isso pareça que não estão a fazer o seu trabalho, assim. Outro dos momentos que ficou marcado como interessante desse ponto de vista foi no debate entre o Luís Montenegro e André Ventura, em que o Montenegro se riu do que o Ventura estava a dizer. Não estou-me a rir de si. Exatamente, e o Montenegro diz: não, está-se a rir deste assunto, e ele disse: não estou-me a rir de si. E é isso. Uma ótima resposta. Sim, exatamente. Isso não indica que até era bom termos, não digo humoristas, mas pessoas com mais sentido de humor como deputados? Achas que devia ser uma característica? Ou seja, não, os advogados e coisas já temos muitos, dão jeito, de facto. De repente agora precisamos aqui de alguém que perceba um bocado de, sei lá, discurso. Sim, exato. Eu acho que sim, do ponto de vista retórico, eu acho que o humor tem essa capacidade, tem alguma capacidade de chamar a atenção, e é por isso que é tão usado na publicidade, onde a atenção é valiosa.
Portanto, eu acho que muitas vezes isto é muito diferente da questão do poder do humor. Repara, Sim, porque normalmente... aí o fundamental é o interlocutor de ser um político. Exatamente. Uhum. Ou seja, quando aquela ocasião muito famosa em que o Ronald Reagan é o candidato a presidente mais velho da história naquela altura. E há um jornalista que diz assim: Senhor Presidente, ele é recandidato. A sua idade tem sido referida e ele disse assim: olha, desculpa, eu vou interrompê-lo imediatamente. Eu não vou permitir que a idade seja um assunto nesta campanha. Eu não quero que a juventude e a inexperiência do meu adversário seja usada contra ele. Pá, toda a gente se começou a rir, incluindo o adversário dele. Às vezes uma piada tem isso de milagroso, que é de repente, quando tu te consegues rir até com o teu adversário, é difícil. Ficou desarmado o assunto. Exatamente, o assunto ficou desarmado. É difícil tu antipatizares totalmente com uma pessoa com quem te consegues rir. Aquilo tem vários benefícios de conseguir fazer com que um engenho explosivo seja desmantelado, por exemplo. Isso é uma coisa interessante. O que é que estás disposto a prometer que não vais fazer para daqui a uns anos, quando voltamos a conversar, Eu fazer? Estares a fazer? Pá, não faço ideia. Eu já estou mais a pensar na reforma qualquer dia, é isso. Mas não quero estar aqui a prometer a reforma, porque depois, tendo em conta esse raciocínio, depois acabo por não me reformar nunca. Como é que achas que vai ser a tua reforma? Não faço ideia, mas eu acho que tenho que começar a pensar numa espécie de saída, não é? Mas uma coisa Já assim, estás a pensar suave. nisso? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que tenho que começar a pensar numa coisa em que eu esteja mais resguardado, de vez em quando. Percebes que isso é o contrário do que está a acontecer. Eu sei. Em que me meti na boca do lobo, sim. Assim, uma coisa mais, talvez uma coisa assim, uma espécie de curva descendente. Exato, em que eu vou fazendo umas aparições cada vez mais raras, caminhando em direção ao ouvido, como no fim daqueles filmes de cowboys em que ele vai na direção do pôr do sol e pronto, toda a gente caga nele. Estás a encaminhar para esse pôr do sol, então? Quer dizer, já estive mais longe do pôr do sol, não é? Ou seja, estás a dar a entender que parece que na tua cabeça já há uma espécie de ideia disso acontecer. E repara, eu já passo mais tempo fora de Portugal. Sim. Passo a descansar, boas temporadas, exatamente, umas boas temporadas. Às vezes vou na segunda-feira e venho no sábado. Ok. Nós notamos só pelo bronze no exato. E às vezes venho com muito mal perder. Volto para casa com penso, mas porquê? Porquê que eu tenho de voltar? Pá, se calhar qualquer dia vou começar a alargar esses momentos e tal. Mas tens um plano de desmame da comédia? Até agora não, até porque eu tenho a impressão que tenho contrato com a SIC, já não sei quantos anos são, mas tenho contrato não vamos preocupar o Daniel Oliveira. Exatamente. Mas sim, mas não tenho o plano não está feito. Mas quer dizer, mas acho que é inevitável, não é? Acho que é inevitável. Mas na reforma, o que é que das coisas que fazes, o que é que gostavas de manter? Ou seja, eu quero continuar a escrever uma crónica semanal, por exemplo. Pois, quer dizer, talvez sim, mas não necessariamente. Não necessariamente. Eu fiz tudo o que me apetecia, pá, fiz tudo o que me apetecia. Parece que estou. Parece que vou morrer para a semana, não é? É o obituário. Exato. Não, fiz tudo o que me apetecia. Repara, Gustavo, não era esta a minha expectativa. Quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 15, 20. Se me tivessem dito, olha, sabes o que é que vai acontecer? Senta-te aí, que eu digo-te o que é que vai acontecer. Eu não tinha acreditado, pá. Não, a minha expectativa não era esta. E portanto, achei isto realmente uma coisa absolutamente extraordinária. Não, foi realmente estou a falar no passado já, porque eu não queria terminar. Parece que estás a despedir e não voltas. Não, mas não estou, calma. Claro. Não é isso. Não é isso, é só, de junho, atenção, só porque é porque foi que coisa absolutamente estapafúrdia que me havia de ter acontecido. Foi excelente. Superou tudo aquilo que eu podia ter imaginado. Vais ver para o estrangeiro, então? É o que não necessariamente, eu acho que mas vou se calhar no inverno. Sabes que o inverno custa-me. Mas há essa possibilidade de eu passar uns invernos lá fora. Lá fora, sim. Muito bem.
Entretanto, 5 e 6 de junho, enquanto o Ricardo não se reforma, em Lisboa e depois nas ilhas, e pelo que disseste vais E depois havemos de ir- outubro, Eu acho que novas datas. Acho que vamos ir. Acho que a partir de outubro depois a gente vai, sei lá, Braga, Guimarães, Algarve, assim, grandes sítios claro. onde haja gente que. Os queira- sítios onde a Joana Marques já foi, Exatamente, onde a Joana vai. à partida contem com o Ricardo lá. Eu vou apanhar Daqui a pouco. vou apanhar os cacos da Joana Marques em todo o lado. É impressionante. É E- impressionante. E estrangeiro também, eu reparei que o espetáculo se chama Verificando se você já foi. Mas não é para lisonjear não é? o público brasileiro. Não é? Não é. Sabes porque é que se chama isso? Porque é isso que nos aparece no computador. Quando de Mas facto sei há que uma o gerúndio página. era um piscar de olho. Não, é? Não. É só porque de facto a frase é essa. Pelo menos é o que me Sim, aparece sim, no meu sim, computador. sim, Quando sim. eu vou a um sítio qualquer e põem Sim, isso. Eu gosto imenso dessa frase. Eu acho isso extraordinário. Até porque levanta a questão sobre o que é que significa isso. O que é que significa ser humano e de que forma é que se pode verificar. De que modo é que isso é verificável. Sim. E porque é que um robô tem de estar a Exatamente. perguntar-me a mim, Que autoridade é que ele tem para. não é? Tipo, prova Eu que acho não isso- és um robô. Exatamente. Acho que há um beat É do Mulaney extraordinário. que é mais ou menos este ângulo também, que é engraçado. Esta ideia de os robôs estarem-nos a pedir justificações, não é? Exato. Assim do nada. Já sabem, apanhei o Ricardo depois nas restantes datas que ele vai ter, e acredito também no estrangeiro, pelos países de língua portuguesa, acredito que vais lá E outros, também. por causa da diáspora. Sim, claro, sim, claro, claro. Para terminar, o que é que nos trouxeste? Exato. Tu pediste uma coisa, Um não é? certo Exato. para terminarmos, E eu trouxe. surpreendentemente. Achas que não é assim tão surpreendente, não. Não. É um sketch dos Monty Python que se chama Summarize Proust Competition. É muito giro. É isso, é o que o meu próprio nome indica. É um concurso. É um concurso para ver quem é que consegue resumir ou À Procura do Tempo Perdido dos 7 volumes do Proust em 15 segundos. Primeiro em fato de banho e depois em vestido de noite. Na verdade, é como eles anunciam o concurso, mas depois eles, na verdade, não aparecem nesses preparos. Mas tem a punchline, portanto, a punchline, quer dizer, é um sketch, mas no fim ninguém consegue. É o Terry Jones que diz assim: bom, ninguém ganhou, por isso I am going to give the award to the girl with the biggest tits. E uma vez eu estava fui a Viseu, já não sei, o Michael Palin estava cá e fomos conversar a Viseu e eu falei-lhe desse sketch e dessa frase e ele disse: that's my favorite line. E é realmente muito engraçado. E todo o sketch é uma espécie de. A palavra desfaçatez é: já sei, vamos inventar um concurso de resumir o Proust. E pá, tudo E a palavra final vai ser. Exato, é um disparate Sim, completo e excelente. Muito bem. Alguma coisa que tens descoberto mais recentemente? De que queiras, de stand-up ou o que seja, de que tenhas visto mais recentemente? Estou a ver uma coisa que o Guilherme me mandou no outro dia, que é um documentário do Mark Norman. Viste isso? Sobre Pushing Boulder. Pushing Boulder, acho que é assim que se chama. Ele vai a Boulder, Colorado. Ok. Uma cidade no Colorado. Não vi. E é isso, basicamente ele. Andas a ver coisas de como escrever, não é? Claro. Agora, sabes que estes jovens com quem eu me dou agora, infelizmente, descobrem coisas e tal, e mandam-me vídeos e coisas assim. Ricardo Aruz Pereira tem a abrir o espetáculo Manuel Cardoso e Guilherme Fonseca. Para quem não está a par, e em algumas ocasiões, quando um desses falha, estará lá Daniel Carapeto. Daniel Carapeto. Meu amigo muito Daniel bem. Carapeto, muito bem, sim. Muito bem. Zé Diogo Quintal e Miguel Góes ainda não têm a vontade de... Não, acho que não tem. Não. E ligam-me a dizer assim: para quê? Para quê? Como é que é possível? Tu fazes isto, para quê? Não sei o quê. Mas vamos dar um tempo. É isso. Eu acho também dizias que não. Sabes portanto... que nós agora também temos andado com este nosso folclórico podcast sim, às vezes convocam-nos para fazer aquilo ao vivo, que é realmente o pedido mais bizarro. Isto dos podcasts, ouve lá. Atenção. Sim. Isto é gente a falar, pá. E às vezes é gente a falar sobre nada. Sobre nada, como acontece frequentemente neste estúdio. Exatamente. Estamos. Não vou nomear os podcasts. Ricardo, muito obrigado por ter regressado ao Humor à Primeira Vista. Podem seguir a digressão do Ricardo no Instagram, em verificando se você é humano. Humor à Primeira Vista em humoraprimeira-vista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são de Matilde Fieschi. A fotografia de capa é de José Fernandes, com design de Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram e TikTok em Gustavo Rito Carvalho
Quinzenalmente à sexta-feira escrevo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia na newsletter Humor à Primeira Vista. Now, there's the summarising spot. You're on the summarising spot. 15 seconds from now. The first novel ostensibly tells of the irrevocability of time lost, the forfeiture of innocence through experience, the reinstalment of extratemporal values of time regained. Ultimately, the novel is both optimistic and set within the context of a humane religious experience, restating as it does the concept of intemporality. In the first volume, Swan, the family friend. Well tried, darling. But unfortunately he chose a general appraisal of the work before getting onto the story. And as you can see, he only got as far as page 1 of Swan's Way, the first of the 7 volumes. A good try though, and very nice posture.